Você não vai acreditar no que acabou de vazar. E olha, isso aqui não é teoria da conspiração, não é especulação, isso aqui é real. Está acontecendo agora mesmo enquanto você assiste esse vídeo. E eu preciso que você fique até o final porque o que vou revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo no nosso país. Tá combinado? Então vamos lá. Imagine a cena, uma cidade pacata, Santos, conhecida pelas praias, pelo porto, pela tranquilidade, de repente se vê no centro de uma das maiores fraudes internacionais já registradas no Brasil. E não estou falando de qualquer fraude, estou falando de um esquema tão sofisticado, tão bem arquitetado, que envolveu juízes, empregados do governo, pagamentos milionários em contas offshore, e uma rede criminosa que operava há mais de 15 anos sem ninguém desconfiar. 15 anos. 15 anos de operação silenciosa, discreta, mortal. E sabe o que é mais assustador? A porta de entrada dessa operação estava bem debaixo dos nossos narizes. Estava na luz, ou melhor, na falta de luz. Deixa eu explicar. Tudo começou quando uma viúva, moradora de um bairro simples em Santos, começou a notar algo estranho. Ela pagava as contas em dia, sempre foi uma pessoa correta, nunca atrasou pagamento na vida, mas de repente começou a receber notificações de que estava devendo milhares de reais em contas de luz. Milhares. Sendo que o consumo dela mal chegava a R$ 200 por mês. Ela procurou a companhia de energia, tentou resolver, mas sempre batia na mesma tecla. A senhora precisa pagar, está tudo registrado no sistema. Sistema. Essa palavra que virou desculpa para tudo, né? O sistema diz isso, o sistema mostra aquilo, como se o sistema fosse uma entidade divina incapaz de errar. Desesperada, porque ameaçaram cortar a luz da casa dela, ela procurou um advogado. E foi aí que a coisa começou a desmoronar. O advogado, desconfiado, pediu acesso aos documentos, às notas fiscais, aos comprovantes, e descobriu algo bizarro. Os pagamentos que ela supostamente devia, haviam sido registrados em nome dela, mas depositados em contas completamente diferentes. Contas de laranjas. Pessoas que nem existiam de verdade. E essas contas? Estavam ligadas a uma rede internacional de lavagem de dinheiro que operava através de fraudes em serviços públicos. Você está entendendo a dimensão disso? Não era só ela. Eram milhares de pessoas em Santos, no Rio, em São Paulo, em Brasília, pagando contas falsas, alimentando um esquema criminoso que desviava milhões por mês. Mas espera que tem mais. Porque quando o advogado levou o caso para a justiça, ele se deparou com algo ainda mais sinistro. Havia uma juíza, vamos chamá-la de doutora. Marcada, porque o nome verdadeiro não pode ser revelado ainda por questões legais, e essa juíza estava protegendo os criminosos. Isso mesmo. Uma juíza. Alguém que deveria defender a lei, que jurou proteger a Constituição, estava recebendo pagamentos para arquivar processos, para liberar presos ligados à quadrilha, para adiar julgamentos, ela era a peça-chave que segurava toda a operação de pé. E você sabe como descobriram? Através de uma operação da Polícia Federal que monitorava movimentações bancárias suspeitas. Eles notaram que toda vez que um processo contra a quadrilha estava prestes a avançar, boom, era arquivado. Coincidência? Claro que não. Investigaram a vida da juíza. Encontraram propriedades no exterior, carros de luxo registrados em nome de parentes, viagens constantes para paraísos fiscais, tudo financiado por pagamentos que vinham direto do esquema de fraude. A prisão dela foi marcada para acontecer numa quinta-feira de manhã. A Polícia Federal organizou tudo nos mínimos detalhes porque sabiam que ela tinha contatos poderosos, gente que poderia avisá-la com antecedência. Mas dessa vez, ela não teve chance. 6 da manhã. Bateram na porta. Vamos abrir a porta, doutora. Marcada. É a Polícia Federal. Silêncio. Bateram de novo. Nada. Até que arrombaram. E encontraram ela tentando destruir documentos, queimar papéis, apagar arquivos do computador desesperadamente. Violenta foi a reação dela quando percebeu que estava cercada. Tentou agredir os policiais, gritou que tinha imunidade, que aquilo era perseguição política, mas não adiantou. Foi levada algemada, sob os olhares chocados dos vizinhos que nunca imaginaram que aquela mulher respeitada, que sorria nas festas de bairro, que cumprimentava todo mundo educadamente, fosse na verdade uma criminosa internacional. A condenação dela está marcada para os próximos meses. Mas o que mais impressiona é que ela não estava sozinha. Outros juízes estão sendo investigados. Empregados de alto escalão do governo também. É uma rede gigantesca,
uma hidra de 1000 cabeças. E sabe o que é pior? Enquanto isso acontecia, enquanto essa fraude sugava dinheiro do povo, tinha gente perdendo a casa, perdendo o emprego, entrando em depressão porque não conseguia pagar as contas, contas falsas, inventadas, criadas por criminosos que viviam no luxo. Você já parou para pensar quantas vezes você mesmo pode ter sido vítima disso e nem percebeu? Aquele valor estranho na conta de água, aquele boleto que chegou e você nem lembrava de ter contratado aquele serviço, pode ser fraude. E você, como a maioria das pessoas, só paga porque tem medo de ter o nome sujo, de perder o crédito. É isso que esses criminosos contam. Com o nosso medo. Com a nossa ignorância sobre direitos. Com a nossa pressa em resolver as coisas sem questionar. Mas agora, com essa invasão da Polícia Federal, com essa operação traumática que está desmontando a quadrilha peça por peça, finalmente tem uma luz no fim do túnel. Finalmente tem justiça sendo feita. E olha, eu sei que é traumático descobrir que pessoas em quem confiamos, que deveriam nos proteger, estão na verdade nos roubando. É violento perceber que o sistema que deveria funcionar está corrompido até a medula. Mas é necessário que a gente saiba disso. É necessário que a gente cobre. É necessário que a gente não aceite isso como normal. Porque se a gente aceitar, se a gente ficar quieto, eles vencem. A fraude continua. A corrupção se espalha. E nós perdemos. Perdermos não é opção. Santos hoje respira aliviada. A viúva que começou tudo isso? Ela recebeu de volta todo o dinheiro que foi desviado, mais indenização por danos morais. Ela, que quase perdeu a casa, que quase perdeu a luz, que viveu noites sem dormir arrumando documentos, arrumando provas, correndo atrás de advogados, hoje é vista como heroína. E merece. Mas quantas outras viúvas, quantos outros cidadãos comuns estão sofrendo agora com fraudes que ainda não foram descobertas? Quantas outras doutoras marcadas estão por aí, livres, rindo da nossa cara? A resposta depende de nós. De você que está assistindo. De mim que estou denunciando. De todos nós que não podemos deixar isso virar só mais uma notícia esquecida. A Liga dos Cidadãos Conscientes, uma organização que monitora crimes contra o consumidor, já identificou mais de 400 cidades brasileiras com casos similares. 400. Isso não é coincidência. Isso é sistema. É planejado. É internacional. E tem mais uma coisa que preciso te contar, uma coisa que vai fazer você mexer agora, imediatamente, nas suas contas. Porque descobriram que uma das táticas da quadrilha era acelerar o vencimento das contas. Sabe aquele boleto que deveria vencer dia 30 mas de repente vence dia 10? É proposital. Eles fazem isso para você atrasar, para cobrar juros absurdos, para te endividar, e aí entra o próximo golpe. Oferecem empréstimos facilitados. Pague sua dívida agora, sem burocracia. E você, desesperado, aceita. Só que esse empréstimo também é fraude. É mais uma camada do esquema. Você entra num ciclo infinito de dívidas que nunca termina. Moraes, um dos investigadores principais da operação, disse em entrevista: nunca vi algo tão bem organizado, tão cruel, tão calculado para destruir famílias. E ele está há mais de 20 anos na Polícia Federal. Imagina o nível disso. A especialização deles era em criar documentos falsos perfeitos. Não dava para identificar a fraude a olho nu. Precisava de perícia técnica, de análise forense de documentos, por isso durou tanto tempo sem ser descoberto. E sabe o que eles faziam com o dinheiro? Compravam imóveis de frente para o mar em Santos, em Guarujá, em lugares paradisíacos, imóveis que hoje estão sendo confiscados pela justiça e vão ser leiloados. O dinheiro vai voltar para as vítimas. Finalmente uma vitória para o lado certo. Mas não podemos baixar a guarda. Porque enquanto uma quadrilha cai, outras estão se formando. É uma guerra constante. E nessa guerra, informação é poder. Conhecimento é defesa. Atenção é sobrevivência. Por isso eu ligo aqui um alerta vermelho para você. Confira agora suas contas. Todas elas. Luz, água, telefone, internet, cartão de crédito, tudo. Procure valores estranhos, cobranças duplicadas, taxas que você não autorizou. E se encontrar algo? Denuncie. Ligue para a empresa, exija explicação por escrito, registre tudo. E se não te resolverem? Procura o PROCON, procura um advogado, entra na justiça. Porque você tem direito. Você tem lei do seu lado. E eles sabem disso. Eles contam com a nossa preguiça, com o nosso cansaço de brigar. Mas se a gente brigar, a gente vence. A viúva de Santos venceu.
As milhares de vítimas que estão sendo ressarcidas agora estão vencendo. E você pode vencer também. Só depende de você não fechar os olhos. De não aceitar. De não normalizar. De não deixar passar. Porque o brilho da justiça só aparece quando a gente acende a luz da verdade. E essa luz? Está nas nossas mãos. Nas suas mãos. Então segura firme. Porque a batalha está só começando. E eu vou continuar aqui, trazendo tudo que descobrir, tudo que vazar, tudo que precisa ser exposto. Porque enquanto houver uma pessoa sendo roubada, enquanto houver uma fraude acontecendo, enquanto houver um criminoso de toga protegendo bandidos, eu vou estar aqui denunciando. E você? Vai ficar quieto ou vai lutar comigo? A resposta está em você. Mas eu já sei que você é do time certo. Que você não aceita injustiça. Que você quer um país melhor, uma justiça que funcione, um sistema que proteja em vez de atacar. E juntos, a gente chega lá. Essa foi a história da doutora. Marcada, da fraude internacional que abalou Santos, e de como uma pessoa pode fazer diferença quando decide não aceitar a injustiça. Agora me conta nos comentários, você já foi vítima de alguma fraude em contas? Já desconfiou de algo estranho? Comenta aí embaixo porque sua história pode ajudar outras pessoas a identificarem o golpe. E se você conhece alguém que pode estar passando por isso, compartilha esse vídeo. Pode ser a informação que vai salvar a vida financeira de uma família inteira. Eu conto com você. Nessa luta, ou a gente está junto, ou a gente perde junto. E perder não é opção. Até o próximo vídeo. E lembra, mantenha os olhos abertos, as contas conferidas, e a consciência ativa. Porque eles não vão parar, mas nós também não. Fogo CTA final devastador. Olha, se você chegou até aqui, você é diferente da maioria. Você é alguém que se importa com a verdade. E eu preciso que você faça 3 coisas agora. Primeiro, destroça esse botão de like como se sua vida dependesse disso. Porque quanto mais likes, mais o YouTube empurra esse vídeo para milhões de pessoas que precisam saber disso. Segundo, corre nos comentários e digita uma palavra, justiça. Só isso. Uma palavra. Demora 2 segundos. Mas cada comentário é um sinal para o algoritmo de que esse conteúdo importa. Terceiro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque eu vou continuar expondo, denunciando, revelando tudo que tentam esconder de você. E você não pode perder nenhum vídeo. Ah, e se você realmente quer fazer diferença? Compartilha no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, manda para aquele grupo da família, para os amigos, para todo mundo. Porque informação salva vidas. Você tem o poder de viralizar a verdade. Usa esse poder agora. Vai lá, like, comenta a justiça, se inscreve e compartilha. Porque nessa guerra contra a corrupção, você é meu soldado mais importante. Fogo brasileiro. E lembra, perdermos não é opção.